Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos no ar com mais um programa Sala de Opinião, temporada 2021. Muito obrigado sempre pela sua audiência. É muito bom ter você aqui com a gente em mais um programa Sala de Opinião. Como eu sempre digo, a gente sempre busca trazer um assunto importante, um assunto interessante para ser debatido aqui durante o nosso programa. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante, um tema que está sendo muito discutido, que é a questão da saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia. A saúde mental, ela é de suma importância, mas nesse momento de pandemia tem se agravado e precisa de mais atenção. Hoje, a nossa convidada aqui no programa Sala de Opinião é a psiquiatra doutora Andressa Polis. Doutora, seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso programa Sala de Opinião. Obrigada pelo convite, muito prazer para mim estar aqui falando sobre esse tema tão pertinente, né, no contexto de hoje. Obrigada. Pois é. Saúde mental é sempre um assunto legal de ser discutido, de ser trazido para um debate, mas nesse momento de pandemia, eu acho que as coisas se agravaram um pouquinho mais, né, doutora? Sim, a gente vive um momento de crise, né, Micael? Então, o ser humano, assim, frente a uma crise, a gente tem várias reações e às vezes as reações são desadaptadas, e aí pode acontecer os sintomas de ansiedade, um quadro mais depressivo. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se olhar e se cuidar
né, e ter esse momento aqui de informação, eu acho que é super importante. Obrigada pelo convite. O nosso país, doutora, ele já é o segundo país das Américas com maior índice de pessoas com depressão e o primeiro do mundo com ansiedade. A senhora enxerga que nesse momento de pandemia esses números podem ter alavancado um pouquinho mais? Com certeza, Micael. Assim, o que a gente percebe é um aumento muito grande, tanto na prática, na nossa prática clínica, na minha vivência do dia a dia, eu vejo que a procura tem aumentado muito e alguns estudos mais recentes, inclusive, têm justamente comprovado isso. Recentemente, a Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa com os psiquiatras do Brasil, né, fizeram uma pesquisa, e a maioria dos psiquiatras, 90% dos psiquiatras também relatou esse aumento da procura, de cerca de 25% a mais do que comparado ao mesmo período antes da pandemia. Então, assim, é um aumento significativo, é um aumento muito grande. A gente percebe, assim, uma piora, né, daqueles pacientes que já estavam em tratamento, que já estavam sendo conduzidos. A gente percebeu uma piora dos sintomas depressivos, ansiosos, como também aqueles pacientes que nunca tiveram e acabaram, por conta da crise, de todo esse mecanismo desadaptativo, acabaram deflagrando esses quadros, então são pacientes novos. E ainda assim, aqueles que estavam de alta clínica também retornaram aos consultórios, relatando sintomas ansiosos de grande magnitude. Então, assim, o fluxo aumentou bastante por conta desse contexto atual que a gente está vivendo, né? A gente teve um exemplo, para quem acompanha o Big Brother sabe do que eu estou falando. A gente teve o exemplo de uma participante que, ao entrar no isolamento, relatou que certos traumas voltaram, que ela tinha se tratado de alguns traumas com a irmã e não sei o quê, e depois de 3 dias dentro do programa, se isolados, todos os traumas voltaram. A gente pode usar essa analogia em relação à questão da população? Pessoas que tiveram que se isolar, e eu falo isso como idosos, como pessoas que, por exemplo, perderam o emprego, tiveram que ficar dentro de casa, pessoas que talvez já tinham curado certos traumas e que nesse momento que tiveram que se isolar, se viram numa situação complicada porque muita coisa voltou. Sim, isso aconteceu de fato, doutor? Aconteceu, é o que a gente chama de revivência, né, daqueles sintomas traumáticos. Um dos grandes sintomas da depressão é justamente a percepção da solidão. Às vezes o indivíduo ele se julga sozinho, às vezes ele não está sozinho, mas ele se sente como estando sozinho. E o isolamento social, o distanciamento, ele veio para acentuar esses traços de isolamento, né? Então, assim, a gente percebe que isso acabou aumentando o sentimento de solidão, de angústia dos pacientes, acabou aumentando os traços ansiosos, mecanismos desadaptativos de comportamento, e aí vai para comportamentos nocivos, uso de álcool, compulsão alimentar, tudo isso acabou virando um reflexo do contexto atual de pandemia, né? Então, o isolamento ele acabou exacerbando essa percepção, né, da solidão, que faz parte do quadro depressivo. Tem um detalhe muito interessante que, apesar desse quadro acontecer, por exemplo, com pessoas que moram sozinhas, mas esse é só um ponto. Não quer dizer porque a pessoa mora sozinha que isso acontece com ela. Acontece com muitas pessoas que têm famílias grandes em casa também. Exatamente. E que passam por esse momento de solidão, entram numa depressão e necessariamente elas não estão sozinhas dentro de casa. Isso acontece muito, né, doutor? Exatamente, Micael. A gente vê, assim, a gente fala muito na percepção da solidão e não do fato do paciente estar sozinho, porque ele pode estar rodeado de amigos, família, filhos, esposa, mas que mesmo assim existe uma solidão muito grande, uma angústia muito grande, né? Sintomas muito intensos que acabam prejudicando a vida pessoal e a vida funcional desse indivíduo. Então é o momento da gente olhar para isso, é o momento da gente cuidar disso, que isso pode acabar se agravando e culminando em outros tipos, né, pensamentos de morte, até ideação suicida em casos mais graves, né? Bom, eu acredito que qualquer pessoa está sujeita a passar por isso, por uma questão de solidão, depressão, enfim, até quadros mais graves. Eu acho que ninguém está livre de passar por algo assim, né, doutora? Mas assim, existem meios, existem ferramentas que a gente pode usar como prevenção para a gente não cair nessas ciladas? Existem. A gente precisa principalmente praticar a empatia, né, uns com os outros. Eu acho que
essa conexão que a gente precisa ter como nós somos humanos, nós somos seres sociais, a gente precisa perceber o outro, olhar o outro, né, entender, às vezes compreender alguma fala daquele indivíduo, aquele pensamento mais negativo, entender quando o outro está pedindo ajuda, né, isso faz parte desse olhar e a prática do autocuidado também, a gente cuidar não só do outro, mas da gente mesmo. Então, ter aquele momento ali de descanso, de desacelerar, de tomar um banho mais demorado, de poder ler um livro, de poder estar com a família, com os filhos, né? Isso faz parte desse autocuidado. Desligar o celular um pouquinho, desligar das redes sociais, né? Tudo isso a gente precisa colocar em prática como uma rotina mesmo para ajudar a prevenir esses transtornos, né? Ajudar a desacelerar, ajudar a diminuir a angústia e o sentimento de solidão. A senhora tocou num ponto interessante, que é a questão do celular, redes sociais. A gente tem percebido, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas tiveram que se deixar de sair, ficar um pouco em casa, e aí é onde que o tal do vício no telefone acabou aumentando de certa forma. Isso também ajuda na questão de, por exemplo, uma pessoa entrar mais facilmente em uma depressão, se afundando ali no telefone, achando que o mundo está só ali, esquecendo das pessoas ao redor dela. Isso acaba, de certa forma, contribuindo para que a saúde mental venha a acontecer alguns problemas? Sim, se a gente for analisar, no período pré-pandemia, a gente já vivia um pouco dessa conexão, de todo esse contato pelas mídias, né, e redes sociais e tudo. É só você parar para ver, Micael, por exemplo, hoje em dia ninguém consegue mais entrar num elevador e ficar sem mexer no celular. Já. Você tem que estar mexendo no celular, você tem que estar vendo alguma coisa. Ou seja, o ser humano hoje em dia, ele não consegue ficar parado, ele não consegue esperar, ele não consegue ter paciência, né, de esperar algo sem estar ali envolvido com alguma coisa, com alguma informação. As informações chegam, né, a todo minuto e a gente tem que resolver aquilo, a gente tem que dar conta. Então, assim, isso acelerou demais. O ritmo de vida hoje em dia é um ritmo muito acelerado, é um ritmo adoecedor. E é claro que as redes sociais, as mídias, o celular, a televisão contribuem para isso também, né, se usados de forma nociva. Então, a gente precisa ter o limite com isso também. A gente precisa ter o limite do uso do telefone, né? A gente precisa, chega um determinado horário do dia, botar para desligar, deixar ali. Tem algumas famílias que fazem o cantinho do telefone, né? Colocam ali, todo mundo põe ali, ninguém mais pega no celular e podem aproveitar um jantar, podem aproveitar um momento juntos. Então, são pequenas mudanças de hábito que a gente pode fazer para lidar, né? Para lidar melhor com essa necessidade de resposta rápida hoje em dia nesse mundo que a gente vive. E sabe filtrar também, né, doutora, Filtrar, um pouquinho? Porque assim, a internet joga um monte de coisa pra gente, nem tudo é bom. Então é importante saber filtrar também o que vem pra gente, né? Com certeza. E assim, a gente percebe que a comparação, a inveja ali, né, isso fica muito evidente quando você entra numa rede social e vê a outra pessoa, né, tá fazendo alguma coisa que você não pode estar fazendo. Enfim, inclusive foi feita uma pesquisa que os jovens, quando recebem uma curtida no Instagram, nesses programas de mídias sociais, é como se fosse um efeito viciante, um mecanismo de recompensa que a gente fala, porque ele cerebral. Mais, né? Isso, é como se fosse um vício, né? Como se fosse o jovem consumindo açúcar, consumindo droga, comparado ao uso de droga. Então, as mídias sociais hoje em dia já estão sendo comparadas, né, ao uso de drogas, a poderes de altos índices de dependência mesmo. Né? Então, doutora, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com esse bate-papo aqui no nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação.
É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos conversando sobre a importância da saúde mental nesse momento que estamos vivendo, nesse momento de pandemia. Hoje a nossa convidada é a doutora Andressa Polis, psiquiatra, que está aqui conversando com a gente e passando um pouquinho desse panorama, dos cuidados que se deve ter nesse momento de pandemia, principalmente pessoas que não caiam na questão da depressão, solidão, enfim. Isso é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. A gente já falou um pouquinho sobre isso, doutora. E eu queria saber da senhora agora, voltando um pouquinho a visão agora para o nosso estado. Nesse momento de pandemia, na sua perspectiva, a senhora acha que o número de pessoas que ficaram, lógico, de um ponto de vista geral, o número de pessoas com depressão pode ter aumentado aqui também, na nossa região? Sim, com certeza. Isso foi uma percepção no país inteiro. Em Rondônia também a gente percebeu isso. Eu tenho conversado com alguns colegas, tem tido a mesma percepção. A gente praticamente estamos trabalhando em alto ritmo para poder dar conta, né, dessa demanda toda que tem vindo e as pessoas estão muito adoecidas. Assim, a gente precisa olhar para isso e não negligenciar, né? Aqui em Rondônia a gente tem alguns centros de atendimento psicossocial que fazem atendimento pelo SUS. Existem os atendimentos dentro das unidades básicas e os atendimentos em caráter emergencial, os atendimentos hospitalares. Então, existe uma rede, a rede de atenção psicossocial, que a gente fala, né? E a gente percebe que o fluxo tem aumentado bastante dentro desses locais de atendimento. Doutora, além da depressão e da ansiedade, quais são os outros sintomas que é importante a gente ficar alerta, que podem surgir numa pessoa, por exemplo, que esteja com a sua saúde mental saindo do normal, por exemplo? Quando a gente fala em depressão, Micael, a gente está falando de uma síndrome, de um conjunto de sintomas, né, que faz parte desse quadro. Principalmente, a gente percebe aquele indivíduo que está com o humor mais deprimido, mais rebaixado. Além disso,
pode ter também uma falta de prazer naquelas atividades que antes esse indivíduo gostava de fazer. Então, antes ele gostava de jogar futebol, de fazer uma leitura, de estar com os filhos, e hoje ele não sente mais prazer nisso. Faz mais por obrigação. Faz por obrigação ou não faz. Além disso, pode ter também perda de peso, ganho de peso, sensação de culpa, sensação de impotência, uma sonolência maior durante o dia ou perda de sono durante a noite. Tá? Então, esses são alguns dos sintomas que podem cursar dentro de um quadro depressivo. Claro que a gente precisa observar, daí como profissionais, né, e a família também pode estar presente nisso, deve ter esse suporte familiar, mas a gente precisa ver se esses sintomas estão causando prejuízo nas atividades funcionais desse indivíduo também. Então, muitas vezes ele já fica com problema no casamento, ele já fica com problemas dentro do trabalho, problemas pessoais, prejuízo no autocuidado também, ele é um indivíduo que não consegue mais se cuidar, se olhar. Tá? Então, a gente precisa estar atento. Questão da autoestima, né? A autoestima fica muito rebaixada. Tá? Isso não precisa ter todos esses sintomas presentes. Às vezes, só alguns já são suficientes, dependendo do tempo. Daí é que entra a importância, né, do profissional de saúde, o profissional de saúde mental, para poder fazer essa triagem, para poder oferecer um melhor suporte para esse indivíduo. Doutora, por conta de muitas mulheres, de certa forma, terem mais atribuições do que os homens, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, enfim, ter essa série de funções. De certa forma, a mulher ela pode, por exemplo, apresentar uma tendência maior a apresentar problemas psicológicos? Com certeza. Assim, se a gente for analisar no período pré-pandemia, antes desse contexto, dessa crise toda que a gente vive, a mulher ela já é mais suscetível a sintomas depressivos e ansiosos do que os homens. Isso se dá tanto por conta dos fatores biológicos, né? Então a mulher ela tem as oscilações hormonais, então existe o período pré-menstrual, existe o período pós-parto, existe o período perimenopausa, onde a gente vê ali uma flutuação muito grande dos níveis hormonais. Processos nos quais os homens não passam, então Exatamente. A tendência sempre vai ser maior para as mulheres. Vai né? ser, para esses traços depressivos ansiosos, sim. Então, assim, a mulher já é mais suscetível por conta desse fator biológico e ainda existe o fator social, né, que hoje em dia a mulher exerce aí vários papéis ao mesmo tempo. Ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, ela é dona de casa. Existe uma autocobrança muito grande da mulher para exercer todos esses papéis, né, com excelência. Né? Então, a mulher ela é mais suscetível aos transtornos depressivos ansiosos. E aí, quando a gente coloca o contexto de pandemia, a gente percebe que essas mulheres elas estão em exercício de todos esses papéis ao mesmo tempo, dentro do mesmo ambiente, muitas vezes. Então, aquela mulher, hoje em dia, que está trabalhando em casa, que está em home office, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo ali. Né? Então, as crianças não vão mais para a escola, as aulas estão paradas, então, aquela mulher ela tem que dar conta da casa, tem que dar o suporte emocional para o marido, que muitas vezes, né, ocorreu ali alguma demissão, algum problema também econômico na família, e a mulher ela precisa dar conta de tudo. Né? Então, isso torna a mulher muito mais suscetível. Existem algumas pesquisas recentes que também falam sobre isso, né? Sobre a baixa autoestima da mulher nesse contexto de pandemia, que está muito mais evidente agora. A senhora falou sobre a questão das crianças. A questão da saúde mental das crianças também é algo que tem que ser acompanhado bem de perto, né? Porque a gente teve o começo da pandemia, tudo parou, escolas, enfim, as crianças se viram fechadas dentro de casa. E hoje, depois de mais de um ano de pandemia, as coisas não mudaram muito. Lógico, tem algumas crianças que vão à escola, mas a maioria ainda não vai, porque os pais não confiam de talvez a criança vá, pegue Covid, enfim. Existe esse medo, esse cuidado que muitos pais, na verdade, ainda têm hoje. E essas crianças que estão dentro de casa aí há quase um ano, que têm saído menos contato com outras crianças, a saúde delas, a saúde mental delas também é algo que tem que ser acompanhado de perto, né, doutora? Com certeza, e a gente tem percebido isso na prática. Porque a criança, ela não vai falar claramente aquilo que ela está sentindo como um adulto fala. Né? Às vezes até para o adulto é difícil, né? Às vezes até para o adulto é difícil. Então a gente percebe assim, a criança tem uma mudança muito grande comportamental. Às vezes ela vai para um lado de uma agressividade maior, de uma irritabilidade maior, começa a fazer coisas que antes não fazia, comportamentos estranhos em casa.
Então a gente precisa estar atento a isso para oferecer o melhor suporte e poder fazer uma intervenção o mais precoce possível. Às vezes receber atendimento psicológico, poder oferecer à criança um espaço de acolhimento traz muitos benefícios. Lógico que os pais precisam ficar atentos a isso, porque são os pais que estão ali perto. E aí, reconhecendo algum sintoma, alguma coisa, a criança está diferente. Primeira abordagem é tentar conversar, né, doutora? É chegar ali perto, tentar entender o que está se passando, o porquê daquele comportamento ter mudado, o porquê da criança estar assim, e depois, qualquer coisa, buscar uma ajuda profissional, né? Exatamente, oferecer esse acolhimento, esse escutar sem julgamento, né? Poder dizer, olha, eu estou aqui porque precisar, meu filho, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo, né? Então, poder oferecer esse espaço para a criança, inclusive dentro de casa, dentro do ambiente familiar, é importante. É muito suscetível também, doutora, que isso aconteça com crianças que passam por divórcios, essa questão da cuidado da saúde mental, porque em um determinado momento ele tem o pai e a mãe ali, e a gente sabe que nesse momento de pandemia, o que aconteceu de divórcio, de separação, meu Deus do céu, hein? São números que a gente fica impressionado. Então, com crianças que passam por isso também, divórcio, separação, é algo a mais para se ter um cuidado também? Com certeza. Principalmente aqueles relacionamentos conflituosos dos pais, né? Que a gente percebe também que houve um aumento muito grande da violência doméstica durante a pandemia. Esse, inclusive, é um outro fator de risco para o adoecimento da mulher, né? Então, a gente percebe que esses casos aumentaram, o consumo de bebida alcoólica também aumentou, e aí criou todo um ambiente familiar, uma dinâmica familiar comprometida, né? É verdade. Doutora, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida.
Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje a gente está falando sobre a importância da saúde mental, do acompanhamento da saúde mental nesse momento de pandemia. Nossa entrevistada hoje é a doutora Andressa Polis, psiquiatra. E quem gostaria de estar aqui nesse bate-papo hoje, doutora, é o doutor Aparício Carvalho, psiquiatra também, apresentador desse programa, no qual eu venho substituindo esses dias. Mas ele ia adorar estar nesse bate-papo aqui, porque é o ramo dele, né, doutor? É verdade, doutor Aparício, né, psiquiatra, nosso colega aí. E tá em casa, né, cumprindo o isolamento aí, então esperamos que isso possa acabar logo para ele poder estar aqui de novo no programa, né? É o que mais a gente quer, né, doutora, é que a vacina chegue para todo mundo, que a vacina venha de fato, que todo mundo fique vacinado, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, muita gente está em casa ainda, muita gente não está, porque tem que trabalhar, não tem jeito, mas parece que isso só vai mudar esse cenário, pelo menos eu vejo assim. Acho que depois que essa vacina estiver já sendo distribuída para todo mundo, eu acho que só assim a gente vai ter uma segurança maior, né, doutora? É verdade. A gente espera que logo a grande parte da população esteja vacinada, né? Para que a gente possa aos poucos ir retomando aí alguns... E se torne um verdadeiro normal, porque esse normal que a gente fala agora é muito difícil. É muito difícil. E a gente percebe assim uma estafa, né? Os profissionais de saúde, o pessoal da linha de frente. Os profissionais estão muito esgotados, essa é uma demanda muito grande também que a gente tem recebido para os atendimentos em saúde mental. Então a gente precisa contribuir para que isso se desacelere logo, essa vacina seja logo aplicada na população, né, e a gente possa retomar aos poucos esses cuidados aí. Eu vi uma reportagem essa semana de um programa que passou mostrando o dia a dia de profissionais da saúde nesse momento, se eu não me engano, em São Paulo. E foi bem detalhado, mostrou mesmo como é que é a rotina desses profissionais. Intuba 10, 20, 30 pessoas por dia, tem que lidar com pessoas morrendo e ainda receber pacientes que não deveriam estar chegando naquele local, discutindo com o médico do SAMU que trouxe esses profissionais. E isso aconteceu em um dia. Eu imagino a carga que esses profissionais, e eu falo de um modo de geral, não só os médicos, enfermeiros, motoristas, enfim, a carga que todos esses profissionais estão recebendo diariamente e como não deve estar confusa a mente desses profissionais, né? Não deve estar sendo fácil de jeito nenhum, né, doutora? Não está. E a gente tem percebido sinais de esgotamento nesses profissionais, sinais de estafa mental mesmo. A gente observa, né, que esses profissionais estão enfrentando momentos de angústia muito grande, lidam ali muitas vezes com óbitos, né, um luto familiar. Então, para enfrentar tudo isso e de forma rotineira, da forma como tem sido um desafio aí para esses profissionais e a gente tem entrado aí junto, né, para poder oferecer um suporte melhor, um suporte psiquiátrico, psicológico, para que esses profissionais consigam exercer com melhor qualidade aí o trabalho. Claro que a gente sabe que não é fácil, mas a gente orienta aí, né, alguns mecanismos, algumas maneiras da gente poder prevenir essa estafa. O autocuidado e o cuidado uns com os outros, né? Doutora, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão dos profissionais da área da saúde, a gente sabe que com o aumento dos casos aqui na nossa região, tudo tem se tumultuado. Queria saber da senhora como é que o SUS tem atendido as pessoas, porque há uma demanda também de pessoas a serem atendidas psicologicamente pelo SUS. E isso também, de uma certa maneira, cresceu muito nesse momento que a gente está passando agora, né? Cresceu bastante. Para os atendimentos em saúde mental, a gente percebeu um aumento muito grande dos fluxos em todos os ambientes, tanto dentro dos centros de atenção psicossocial, quanto dos atendimentos de emergência, das unidades básicas de saúde. Então a gente percebeu aí uma demanda muito grande, uma procura muito grande nesse período e os profissionais estão aí tentando suprir, né, toda essa demanda, mas tem sido um desafio, Doutora, a gente já passou por um momento onde existia muito preconceito em relação às pessoas procurarem se cuidar, se tratarem em relação à questão da saúde mental.
Hoje, de certa forma, ainda existe um pouco desse preconceito. Antigamente, a maioria de quem procurava, por exemplo, um atendimento, alguma coisa assim, eram as mulheres. Pela parte dos homens tinha muito esse preconceito. Não que hoje não tenha, mas eu acredito que isso venha diminuindo com o passar do tempo, né? Existe a chamada psicofobia, né? Esse é um termo que a gente usa e que nós da área de saúde mental, a gente sempre lutou muito contra a psicofobia, que é o estigma aos transtornos e às doenças mentais. Então, isso atrapalha muito a busca daquele indivíduo ao tratamento, atrapalha, a pessoa demora para chegar no serviço de saúde, ela demora para ser atendida, porque muitas vezes acontece esse preconceito, né? O preconceito entre os amigos, entre a própria família, muitas vezes, que não encoraja o paciente a procurar ajuda. E a gente precisa lembrar que procurar ajuda é um ato de amor. Então, quando você fala assim para alguém procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, a gente está falando, na verdade, para aquela pessoa se cuidar. A gente está falando de amor, né? A gente está falando de empatia. Isso não pode ser considerado algo ruim, né? Então a gente precisa combater diariamente essa psicofobia, chamar alguém de louco, chamar alguém de doido, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso acaba gerando mais estigma na sociedade, algo que a gente vem combatendo há muito tempo, né? Com toda certeza. A senhora falou sobre a questão do preconceito, às vezes, existir com a própria família dentro de casa. É algo que tem que começar por ali, a questão da ajuda, a questão de perceber que a pessoa está diferente, porque a pessoa dá sinais. A gente falou disso no bloco anterior, que a pessoa dá alguns sinais. E se alguém da família percebe essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento, a pessoa não tem que criticar, não tem que brincar, ela não tem que fazer aquele preconceito de certa forma, não. É fazer uma abordagem, se precisar buscar uma ajuda externa, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Isso, oferecer o suporte, né? Justamente poder, às vezes, ouvir aquela pessoa sem julgamento. Não olhar o problema da pessoa sob a sua perspectiva, mas sob a perspectiva do outro. Isso é empatia, isso é treino, isso exige treinamento, exige essa rotina que a gente tem que ter, esse cuidado mútuo, esse olhar que a gente tem que ter. Nesse momento de pandemia, doutora, a gente sabe que muita coisa teve que mudar, atendimentos médicos, enfim, todo mundo que está trabalhando nesse momento teve que se readequar a esse novo normal. Com os psiquiatras não foi diferente, são profissionais que tiveram que continuar prestando o seu atendimento, o seu serviço, mas lógico, se cuidando, né? Sim, com certeza, a gente tem feito aí todos os esforços no sentido de enfrentar, encarar, né, essa crise que tem acontecido da maneira mais segura possível e podendo oferecer um melhor suporte aí para os nossos pacientes que precisam tanto de ajuda, ainda mais agora nesse momento, né? O atendimento online foi uma saída para esse momento? Foi uma grande saída. Inclusive muitos indivíduos, muitos pacientes idosos que têm evitado sair de casa, aquele pessoal do grupo de risco. Algumas, né, que nem podem, na verdade, né, sair de casa. Nem podem, né, sair de casa. Então, o atendimento online, que inclusive foi aprovado, né, pelo Conselho Federal de Medicina, tem sido um grande diferencial aí nesse momento. A gente tem oferecido suporte online, né, suporte via digital para esses indivíduos e tem funcionado bem, Mesmo depois, doutora, que passar a pandemia, que a vacina chegar, que o normal começar a ficar normal de novo, a senhora acredita que esse atendimento virtual é algo que veio para ficar, é algo que pode continuar acontecendo mesmo depois que a pandemia passar? É algo que mostrou que dá certo? Acredito que sim. Na verdade, a gente já vinha ali com sinais de que isso ia acontecer, mas a pandemia só veio para acelerar, né? Para acelerar esse processo todo, a gente se adequar aí às normas técnicas, poder atender com segurança também, porque a consulta digital, na consulta digital a gente perde também muitos elementos do exame psíquico, né? Então a gente enfrenta algumas dificuldades, mas por outro lado a gente ganha, né, algumas vantagens ali, o paciente não precisa sair de casa, a gente consegue até enviar as receitas hoje em dia via digital. Então, a gente tem se adequado nesse contexto aí, eu acho que é uma coisa que veio para ficar mesmo. Eu não sei se isso aconteceu, é uma dúvida minha, mas assim, existem pessoas que, por exemplo, têm vergonha de procurar um psiquiatra, não é nem vergonha da família, amigos, vergonha própria mesmo. De certa forma, o atendimento virtual, isso tirou um pouco da vergonha da pessoa não precisar se locomover, fazer o atendimento da própria casa ali mesmo? Tirou um pouco, diminuiu as dificuldades, né? Assim, você não precisa se deslocar.
Por outro lado, a gente percebeu também uma dificuldade, às vezes, do próprio indivíduo encontrar um espaço na casa dele onde ele possa ali fazer a consulta com tranquilidade, né? Porque muitas vezes tem que ser um espaço reservado, isso é importante, né? Então é um momento que é daquele indivíduo, é um momento muito particular, muito íntimo. Então a gente precisa se adequar também com isso, mas com certeza facilitou. Hoje em dia, até por celular, né, dá para fazer esses atendimentos, então ajudou bastante. Muito bem. Doutora Andressa, nós vamos fazer o nosso último intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião. Já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. E como eu sempre digo, é muito bom ter você aqui com a gente no nosso programa, participando de mais um assunto importante, que é a questão do tratamento, da importância da saúde mental, principalmente nesse momento de pandemia. Hoje a nossa entrevistada é a psiquiatra a doutora Andressa Polis, que está aqui conversando com a gente sobre a importância de se cuidar da saúde mental nesse momento de pandemia. E doutora, nesse momento a gente perdeu muitas pessoas. É difícil a gente achar uma pessoa que pelo menos não perdeu um amigo, um conhecido, né? Quem dera uma pessoa que perdeu um familiar. Todo mundo, eu acredito, que passou por um luto. Não, é difícil a gente achar quem não tenha passado por esse processo. De certa forma, o luto, a perda de alguém próximo, a perda de um familiar, ele pode ser um gatilho para que a pessoa desenvolva problemas psicológicos? Com certeza.
E assim, se a gente for parar para analisar, o que é o luto, né, na verdade? É a sensação de que algo que nos pertencia nos foi tirado. Né? Então, a gente vive muito esse luto escancarado dentro desse contexto de pandemia. As grandes guerras, né? o contexto mesmo da pandemia, o próprio suicídio, né? Ele fala desse luto escancarado. E alguns estudiosos falam que o luto é justamente o preço do amor. Né? Então, o sofrimento psíquico que vem com ele, quanto mais próximo for a pessoa que a gente perde, mais a gente tende, né, a sofrer, a ficar mais triste. Mas é importante, Micael, que a gente possa também viver esse momento, a gente não negar, a gente olhar para isso, né, porque a morte é algo que está presente, né, que vai nos acompanhar, que de certa forma olha para nós, mas a gente poder vivenciar esses sintomas e senti-los para não retardar, para não postergar essa vivência desse luto e aí sim isso acabar desencadeando um transtorno mental mais para frente, né, alguma mágoa que foi contida nesse momento. Então a gente precisa se ajudar, né? O luto precisa ser vivido. Precisa ser vivido, mas é claro que dá para a gente vivenciar com um pouco mais de qualidade. Né? Então a gente percebe às vezes quando os sintomas causam muito prejuízo, os sintomas do luto eles são muito incapacitantes, aí a gente precisa buscar a ajuda de um profissional de saúde mental para ajudar a passar por isso, para ajudar a falar sobre isso, para organizar, né, esses pensamentos, essa angústia toda, de forma a passar por isso de forma mais saudável. Né? Eu acho que o que não se deve fazer nesse momento de luto, por esse momento, é ignorar o luto. Falar, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ignorá-lo, não passar por isso, porque lá na frente você é cobrado por isso, né? Querendo ou não, lá na frente, quem fez isso vai passar por um problema, mesmo que não seja grave, mas ele vai ter que passar por esse momento, ele vai ter que vivenciar isso. E aí é onde que conversar, evidenciar o que você está sentindo, eu acho que ajuda muito. Né? Exatamente. E muitos indivíduos, né, se cobram no sentido de não demonstrar sofrimento, de que tem que ser o suporte da família. E a gente tem visto acha que isso é uma fraqueza? É uma fraqueza, que não pode sentir, que não pode estar triste, porque eu tenho que ajudar, né, a mãe, o pai tem que ajudar para poder viver, os familiares passarem com mais qualidade, mas ele acaba esquecendo que ele também precisa viver aquilo e sentir aquilo e se permitir dar esse tempo, né? Claro que a gente exige uma tolerância aí de tempo, né, para que isso seja considerado algo fisiológico e não patológico, tá? Então a gente considera aí cerca de 2 a 3 meses para que isso ainda esse sofrimento ainda exista, incomode de alguma forma, mas se passar muito desse tempo, a gente precisa ligar o alerta, né, que alguma ajuda, algum comportamento precisa ser tomado, né, alguma medida precisa ser tomada para diminuir, né, esse sofrimento. A senhora falou em relação à questão dos suicídios. Antes da pandemia, a gente já passava por um momento onde os casos de suicídio estavam aumentando por conta da depressão e infinitos fatores. Nesse momento de pandemia, apesar de não ser algo muito noticiado, na verdade nunca foi, mas apesar de não se falar muito nisso agora, porque o foco é a pandemia, é algo que continua acontecendo, doutor, e que precisa daquela atenção que estava sendo dada antes, mas que nesse momento parece que ninguém fala mais nisso, tal, mas é que é algo que ainda acontece, e muito, né? É algo que a gente precisa dar devida importância, porque o suicídio, ele é a manifestação mais grave de um quadro depressivo, né? Ele é o desfecho trágico de uma doença ali que progrediu, né? Então, a gente precisa encará-lo de frente. Quando a gente percebe um indivíduo que vem com mais pensamentos negativos, que vem com falas do tipo, eu sou um fardo para minha família, ou vem com muito sentimento de inutilidade, de culpa, né? Fala que preferia morrer a estar ali ou estar fazendo tal coisa, a gente precisa ligar o alerta. Muitas vezes esses indivíduos, eles deixam até cartas ali, vão se despedindo ali de maneira sutil, então a gente precisa estar atento a isso, porque a maioria dos casos, esse indivíduo ele deu algum sinal antes, né? Então a gente está atento a isso, é importante, a gente precisa manter as medidas, manter o monitoramento, né, desses pacientes que já fazem tratamento, para poder evitar, né, esse desfecho tão trágico aí que é o suicídio.
E a família também pode entrar nisso, Claro. por exemplo, a gente precisa dificultar os meios aos armas letais, por exemplo, né? Então, arma de fogo, facas, cordas, então tirar de casa quando você vê que a pessoa está com esses sintomas, né? Isso tudo ajuda a diminuir os índices, né, de suicídio dentro da população. Então, a família precisa dar esse suporte e também tem que ter ajuda multiprofissional. E a gente tem observado que os casos têm acontecido, são mais frequentes entre os jovens. Então, lógico, a primeira pessoa a perceber alguma coisa vai ser alguém ali da própria família. E é nesse momento que ela tem que saber como agir, como realizar uma abordagem com esse jovem, como conversar, porque quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas, ele está meio que naquele mundinho dele ali, ele não quer conversar, ele não quer nada. E precisa ter um cuidado nesse momento, né, doutora? A gente percebe que muitas vezes esses indivíduos se isolam, né? Eles não querem contato com ninguém. E daí a gente precisa eliminar a psicofobia, né? A gente precisa oferecer ajuda sem preconceito, né? Então, a psicofobia só atrapalha a busca por ajuda nesses casos. A família precisa estar presente, às vezes até algum amigo, né? O cônjuge mesmo percebe que ali o marido mudou, a esposa mudou, tá mais quieta, mudou o comportamento e isso tem persistido, para ligar o sinal de alerta, né? E aí, se a gente fala de prevenção ao suicídio, eu acho que a gente volta um pouquinho naquilo que a gente já conversou no bloco passado, que é manter uma conversa, é largar um pouquinho o telefone, é prestar atenção nos familiares, saber, que nem a senhora falou, se está muito isolado, vamos lá, vamos conversar, vamos trazer esse indivíduo para dentro da roda, vamos conversar, saber o que está acontecendo, vamos tratar isso. Porque hoje, o que acontece muito em relação à questão da pandemia, de pais, por exemplo, os pais ficando em casa, dar um celular para o filho se entreter ali, para a filha se entreter, para não ter que se incomodar com essa criança, e isso vai se tornando uma bola de neve. Só que depois, lá na frente, a pessoa vai ver o que de fato aconteceu, só que aí, às vezes, em muitos casos, já é tarde, né, doutora? Já é tarde demais. E, às vezes, esse próprio jovem, esse próprio indivíduo, já até deu algum sinal ali numa rede social, já escreveu alguma coisa ali. Então, conversou com um amigo, conversou talvez? Com um amigo, né? E dentro de casa ele não fala. E dentro de casa não é permitido esse contato, esse afeto distanciado entre as famílias, isso tem piorado, né? Para que esses jovens possam compartilhar essas angústias, dividir, né? Com toda certeza. Doutora, o nosso programa está quase acabando, mas eu queria que antes a senhora desse só algumas dicas em relação ao bem-estar. Como manter o bem-estar nesse momento de pandemia, que a gente está isolado, como fazer o nosso dia a dia ser um pouquinho melhor? Olha, assim, a gente, nesse contexto todo, né, de esgotamento, de muito trabalho, eu vou usar uma frase aqui da doutora Carmita Abdo, que é uma psiquiatra. Saudades. Doutora Carmita, e ela inclusive falou, né, que a gente precisa comemorar as pequenas vitórias do nosso dia. A gente precisa agradecer aquilo que foi vivenciado ali naquele dia, né, exercer a gratidão e poder olhar, mesmo que seja, né, uma atitude pequena, eu consegui, né, fazer algo que eu tinha proposto a fazer, da gente olhar para isso e ter esse olhar mais gentil conosco, né? O mundo já é tão hostil aí fora, então a gente precisa se olhar de uma forma mais gentil, comemorar as pequenas vitórias do nosso dia. Então, praticar esse autocuidado, né? E aí envolve também a prática de algum esporte, mesmo que seja dentro de casa, né? Fazer ali 10, 15 minutos já é suficiente. Já distrai, né, doutora? Já é suficiente já para uma melhora do bem-estar, da saúde mental, não precisa, né, grandes metas, 40 minutos, 1 hora, isso aí deixa para depois, né? Então, para a gente começar, poder dar continuidade, vamos colocar pequenas metas aí, 10, 15 minutos por dia de exercício físico, né? Praticar a higiene do sono, ir desacelerando durante a noite, desligando o celular à noite. Isso tudo ajuda a gente passar por esse momento que está tão difícil, né? Mas com um pouquinho mais de qualidade, com um pouquinho mais de dignidade, né? E, claro, olhando uns para os outros também, né? A gente precisa ter esse olhar empático que tanto a gente falou aqui. Com toda certeza. Doutora Andressa, queria agradecer pela sua presença hoje aqui no nosso programa, mais uma vez, muito obrigado, acho que o nosso bate-papo foi muito esclarecedor e volte mais vezes. Obrigada pelo convite. Ok. E obrigado a você também pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco em mais um programa Sala de Opinião. E se você quiser ver algum assunto específico, dar alguma dica de reportagem,
Manda a sua sugestão aqui pra gente, @MicaelStorck, manda a sua sugestão que a gente vai ter um prazer enorme em trazer o seu assunto para ser discutido aqui no nosso programa. Lembrando que temos um novo encontro marcado no nosso próximo Sala de Opinião. Eu aguardo vocês. Até lá. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.